Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, conosco a presença do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury. Deputado, bom dia, tudo bom? Bom dia, Clemente, bom dia, Giovana, bom dia, Sena, bom dia, Eloy, bom dia a todos os amigos da Jovem Pan. Legal estar com vocês aqui. Seja bem-vindo. Uma coisa aqui, para começar a nossa conversa aqui, deputado, que o governo federal vai multar aí o uso do auxílio alimentação para outra finalidade. Um gancho aí, e você está propondo também um FGTS flexível. Fala pra gente sobre esse vale, esse auxílio alimentação e também sobre esse projeto que está tramitando já em Brasília. Na verdade, eu tinha um projeto de lei que dava liberdade ao trabalhador de receber esse fundo de garantia mensalmente no salário, junto com o salário. Porque se o fundo de garantia do trabalhador, não tem sentido ele ser obrigado a ficar na mão do governo e o governo remunerando às vezes com um percentual menor que a poupança. Então, vamos falar a verdade, o governo não é esse o governo não. Os governos roubavam um pouquinho do fundo do trabalhador. Então, meu projeto destina isso direto ao salário. Como todos os governos têm má vontade com o meu projeto, porque não quer abrir mão de administrar todo esse dinheiro. Como agora o governo mandou uma medida provisória sobre o fundo de garantia para liberar até R$1.000, eu coloquei uma emenda dentro do MP, porque é mais fácil de aprovar numa emenda dentro do MP, porque a medida provisória tem que tramitar rápido, não pode enrolar. Já está pronto, já está tramitando. Aí as pessoas são obrigadas a votar. Então é nesse sentido. O governo está buscando fazer uma flexibilização, o governo está com um pacote de bondades, né? Ano eleitoral, todo governo faz um pacote de bondades, e nesse aspecto, como nós estamos com desemprego alto e como nós estamos com muita gente passando necessidade, o governo fez essa liberação na MP de até R$1.000 do fundo de garantia, e também a flexibilidade do auxílio alimentação. Esse auxílio aí será multado aí quem usar para outra finalidade. Como é que você recebeu essa notícia? Olha, eu sou contra, como eu disse, eu acho que tem que dar liberdade. Se pertence ao trabalhador, ele faz o que quer com aquilo, né? É óbvio que isso foi incorporado ao salário, um auxílio alimentação. Muita gente não compra só alimento com esse valor. Quando vai no mercadinho ou numa quitanda da esquina, acaba comprando outras coisas também. Eu sou contra esse engessamento. Eu acho que as pessoas, às vezes uma família, o cara recebeu uma doação por uma cesta básica e está sobrando óleo para ele, mas está faltando arroz, né? Ou seja, essa maleabilidade tem que deixar na mão do trabalhador, quem está recebendo o benefício. Não pegue nada. O dinheiro é dele, ele que faça com o melhor proveito, que use isso com o melhor proveito que ele achar que deve. Muito bem, nosso WhatsApp é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791, para perguntas ao deputado federal conosco hoje, Eduardo Cury. Giovana. Eduardo, você falou aí sobre o pacote de bondade, só faltou aí o imposto de renda, né? A gente continua sofrendo porque essa tabela nunca é verdade, atualizada. Não existe uma perspectiva para isso? Então, coincidentemente, né, pessoal, foi sem querer. Coincidentemente, eu sou o relator da correção da tabela. Eu aprovei o relatório na comissão. Então você é o culpado, então? Não, da correção, ou seja, eu aprovei. Mas o governo tem resistência em aprovar isso. E aí o que aconteceu? O ministro Paulo Guedes colocou a correção junto, fez uma pegadinha maldosa e colocou a correção da tabela, que é positiva, explicando para as pessoas que estão nos ouvindo. Gente, correção da tabela não é aumento de imposto, correção da tabela é diminuição de imposto. Porque se você corrige a tabela, as pessoas, na verdade, quando você tem um aumento, uma correção do seu salário dentro da inflação, isso não melhorou sua condição de vida, você concorda? Só corrigiu a inflação. Aí você muda de faixa e passa a pagar mais imposto de renda. É isso que acontece quando não se corrigem essas faixas. Fazem muito, desde 2015 que não se corrigem essas faixas, nós vamos para 7 anos. Eu fui o relator da medida, aprovei nas comissões e ficou pronto para aprovação em plenário. O governo, na verdade, na última hora, falou: opa, eu quero ser o dono da ideia. Ótimo. E colocou dentro de um outro projeto que previa o aumento do imposto de renda das empresas. É que acabou acontecendo. Aprovou na Câmara, com o meu voto contrário, eu votei a favor da correção da tabela do imposto de renda e votei contra o aumento do imposto de renda das empresas, e parou no Senado. Não vai ser votado no Senado, porque ninguém vai votar o aumento de imposto, o Senado não vai votar o aumento de imposto nesse ano. Então a correção da tabela está sendo sacrificada. O relator dessa medida, que é o senador Ângelo Coronel da Bahia, já disse, ele vai separar, vai jogar fora toda a parte de aumento de imposto de carga tributária e vai protocolar só parte da correção da tabela. É benéfico, é positivo, mas acredito que o governo não irá apoiá-lo, porque o governo quer que se aprove também o aumento do imposto de renda sobre pessoa jurídica.
Mas o governo vai e breca isso, daí é devolvido para o Congresso. Ele pode quebrar o veto do presidente, não pode. Mas teria que ser aprovado, ainda não foi aprovado na Câmara, mas não foi aprovado no Senado. Só após a aprovação da Câmara e do Senado. Essa é uma boa estratégia. Você aprova, deixa o presidente vetar, e muitas das vezes o próprio presidente fala: derrube meu veto porque eu vetei, porque a economia orientou, mas eu sou contra. Às vezes acontece isso. Aconteceu até, inclusive, uns dias atrás. Então, por exemplo, eu comentei a semana passada sobre a questão dos absorventes, né? Distribuição de absorventes para as meninas pobres. O presidente vetou por orientação, depois se arrependeu e ele mesmo orientou a sua base e falou assim: derrubem o meu veto. Você tem razão, Clemente, isso pode acontecer também com o imposto de renda. Poderia acontecer com o imposto de renda. Deputado, lá em Brasília, hein, preço dos combustíveis, fala, e o combustível lá em cima, baixou o dólar, vai baixar o valor, baixa nada, impressionante. O dólar caiu essa semana, continua caindo, em tese o combustível tem que cair também, porque é cotado em dólar. Sim. Mas a gente já percebeu o seguinte: mas isso não acontece, né, deputado? Quando é para subir é meia hora, para derrubar vai um tempão, né? Meio ano para baixo. Meio ano. E mesmo, viu, com essa redução do dólar, a pancada foi muito grande. E eu volto a dizer, nós temos que ver alguma alternativa, da mesma forma que a gente fez o orçamento de guerra durante a pandemia, para ajudar certos setores. Eu defendo, comentei aqui rapidamente, para quem sobrevive somente disso, por exemplo, motorista de aplicativo, motorista de táxi, transporte público, né? Ônibus é combustível na veia. Então, as pessoas mais pobres só podem usar transporte público. Isso vai impactar diretamente. Nós aprovamos a semana passada um subsídio, um recurso para subsidiar a tarifa de ônibus. São 5 bilhões de reais. Ainda estava dentro do orçamento de guerra do ano passado, não tinha sido aprovado e aprovou agora, para reduzir o impacto do combustível na tarifa de ônibus, ou seja, para que isso não chegue no bolso do trabalhador temporariamente. Agora a gente já sabe, se esse petróleo continuar do jeito que está, alto por muito tempo, é impossível você arrumar dinheiro público, ou seja, do imposto das pessoas, para subsidiar, porque o gasto com combustível no Brasil, em qualquer país do mundo, é muito grande. E por que o governo está agora numa atitude com relação a isso, deputado? O governo diz que ele não pode, que está com as mãos atadas. Mas espera um pouquinho. A Petrobras é a maior o governo federal é o maior acionista da Petrobras. Ele não tem poder sobre ela. Isso não dá para mudar isso no Congresso? Ele tem poder sobre o presidente. Ele pode destituir o presidente e tal. Agora, ele tem um pouco de medo porque a Dilma fez isso e a Petrobras quase quebrou. Somados os casos de corrupção, mais a manipulação que a Dilma fazia da tarifa na época da eleição, do preço da gasolina na época da eleição, quase quebrou a Petrobras. E aí o que aconteceu? Houve uma demanda de ações no mundo todo, porque tem investidores, acionistas da Petrobras no mundo todo, e se você tentar manipular o preço, pode sofrer uma ação. Esse eu acho que é o medo do governo, de fazer uma manipulação, digamos assim, mais forte, né? Mas pode sim, por quê? Na minha opinião, não tem sentido a Petrobras aumentar seu lucro absurdamente, né? Quando a população está sofrendo muito. Ou seja, uma coisa é deixar a Petrobras quebrar, uma coisa é reduzir, mascarar, fazer ela dar prejuízo para a eleição, como a Dilma fez. A outra coisa é você criar um colchão de amortecimento para que essa grande subida do combustível não se faça elevando o lucro da Petrobras às alturas. É uma coisa que eu não entendo. A Petrobras quase quebrou porque houve desvio de verba, foi comprovado isso. Esse foi o principal, exatamente. Já foi devolver até inclusive uma parte dessa verba, uma parte pequena, 10% do que se fala que haviam sido tirados da Petrobras, né? E agora a Petrobras está com um lucro absurdo em tão pouco tempo, deputado. Como isso, hein? Acontece? Então, como eu disse, o presidente não pode, por lei, mexer na tarifa do combustível da Petrobras, mas ele pode trocar a direção da Petrobras. Como você disse, a maior parte das ações com direito a voto pertence ao governo, e o governo pode fazer isso. Para estar tendo esse embate nesse momento, parece que tem um certo descontentamento do presidente da República com o presidente da Petrobras. Sim. Nesse momento, pelo fato, não do reajuste, pelo fato, não sei se vocês lembram, estava sendo estudado uma forma do reajuste não chegar pesado no bolso do trabalhador, você lembra? E aí, na surdina, na noite, a Petrobras vai lá e dá uma pancada, maior aumento na história, ou seja, só do diesel foi 80 centavos. Eu acho que o presidente deve ter ficado chateado por não ter talvez sido avisado, coisa desse tipo. Então, eu acho que isso é que impactou demais. Ainda falando sobre o preço alto dos combustíveis, né? A classe trabalhadora, principalmente dos caminhoneiros, né? Que tem sofrido muito. Inclusive, tem se falado em novas manifestações, a gente não viu isso acontecer novamente,
como foi há 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, em que eles paralisaram, né? A gente parou viu, o país, né? Parou o país, exatamente. O senhor tem tido algum contato com eles? Eu tenho amigos aqui. Responde por intervalo, pode ser? Ok. Muito bem, nós hoje, presidente, deputado federal Eduardo Cury, do PSDB, falando aqui ao Jornal da Manhã, do deputado federal PSDB, Eduardo Cury, falando a resposta da pergunta da Giovana sobre os caminhoneiros, deputado. Olha, eu tenho um ótimo relacionamento com eles, eles sempre passam em Brasília conversar comigo, aqui os lideranças regionais. O Chorão, né? O Chorão é do nacional, né? É uma liderança nacional. Estou falando das lideranças do Vale do Paraíba. Do Vale do Paraíba. Aqui os cegonheiros sempre falam comigo, o Gustavo, que foi do sindicato que é do sindicato dos caminhões dos cegonheiros, eles sempre passam conversando comigo. O núcleo mais radical que gosta de fazer paralisação é realmente um núcleo que vem do Rio Grande do Sul. Um pessoal mais radical. Eles estão sofrendo muito, obviamente, com o aumento de combustível. Como eu disse, só o diesel teve um aumento de 80 centavos por litro. E eles não conseguem repassar isso para o frete. Ele já contratou o frete. Vai lá, pega o frete de alguma coisa e aí, de repente, na estrada o combustível sobe e ele não vai tomar prejuízo. Ele vai pagar, às vezes, para poder transportar. Então, eles precisam de algum tipo de alternativa, algum tipo de apoio. Lembrando, hein? O preço do caminhão subiu também. Ou seja, quem vai comprar um caminhão novo teve a prestação que subiu. Subiu tudo, Acontece que, na minha opinião, eu sempre falo isso para eles, e esse núcleo aqui do Vale do Paraíba é muito responsável, né? Eles são contra uma paralisação, porque eles sabem que paralisar uma estrada prejudica as pessoas mais pobres. O alimento não chega na mesa das pessoas, a ambulância não chega no hospital, quem vai trabalhar é prejudicado, ou seja, não é uma boa ferramenta para defender uma causa justa. A causa deles pode ser justa, mas a forma de fazer é errado, porque eles vão punir, na verdade, a população. E o que acabou acontecendo? Por que eles recuaram da outra vez? Porque a população acabou ficando contra eles, né? Então, uma má estratégia você fazer um movimento, em vez de ter o apoio da população, você prejudicar a população e ter a população contra você. Então, eu não acredito numa paralisação dos caminhoneiros, porque eles estão bastante sensatos. Agora, não quer dizer que eles não tenham razão. Tá certo. Deputado, semana passada, que em São José dos Campos, no Parque Tecnológico, o Agropolo Vale. Aliás, você foi um dos avalistas desse evento, da iniciativa, inclusive, que prevê a interação entre centros de pesquisa e também o agronegócio na região. Você esteve lá, foi muito legal, né? Foi muito legal. Olha, parabéns aqui ao Nando Massari, de Jacareí, secretário da administração do Isaías, que teve a ideia há 3 anos atrás, me procurou, falou: Eduardo, nós temos que ajudar os produtores rurais aqui do Vale, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, com essa tecnologia toda que está disponível aqui. E eu levei esse projeto ao governo de São Paulo, junto com ele, levamos ao secretário a Secretaria de Ciência e Tecnologia, depois a Secretaria da Agricultura, o governo do estado abraçou. Foram 3 anos, trouxemos o maior especialista em agronegócio, que é o Silvio Crestana, um pesquisador da Embrapa, um símbolo no Brasil da pesquisa do agro. Ele abraçou o projeto, ele estava inclusive aqui no lançamento, quarta-feira, e o governo do estado resolveu lançar o Agropolo aqui na nossa região, ou seja, o projeto do governo do estado está nascendo aqui no Vale. Basicamente, quem está nos ouvindo, o que é? É usar a tecnologia que já existe aqui para apoiar pequenos produtores que têm com produtos com alto valor adicionado. Então, por exemplo, dou um exemplo que aconteceu aqui. Nós temos aqui na região do Vale uma fazenda de criação de suínos, que é uma das mais belas do Brasil, aqui em Paraibuna, né? Chama-se Fazenda Brasil. A 3ª geração, ou seja, os netos do fundador, criaram uma outra empresa aqui em São José, que faz produto, em vez de vender o porco in natura, que é só o porco in natura, a 3ª geração também faz produtos nobres, ou seja, embutidos, presuntos nobres para competir no mercado internacional. A que já, inclusive, deu entrevista aqui da neta de um... Exatamente. Eu conheci ela pequenininha, essa menina. Del Veneto, exatamente. Então, o Agropolo vai criar condições para apoiar todo esse pessoal que quer fazer produtos diferenciados. Para pessoas que não sabem, eu fiquei aprendendo no lançamento, existe um grande produtor de camarão de água salgada em Taubaté, gente. Vamos lá, vou repetir. Um grande produtor, né, de camarão de água salgada em Taubaté. Como? Tecnologia. Ele leva um pouco de água salgada até a fazenda de criadouro de camarão, né? As condições são perfeitas para isso, né? Ele não tem risco de contaminar, porque vocês sabem, né? Quando você faz uma fazenda dentro do mar, ou seja, uma criação
dentro do mar, você tem que tomar todo cuidado de não contaminar o ecossistema, porque você vai ter um peixe em uma quantidade maior e ele poderia, por exemplo, desequilibrar o ecossistema. Quando você faz uma fazenda separada, você controla todas as condições. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Ele falou, aonde? Ele falou, Taubaté. Então, isso é o que o Agropolo vai fazer, criar condições para ajudar os pequenos produtores da nossa região e grandes produtores também, adicionar valor aos seus produtos. Aqui em São José tem o Dimas Pereira, o ex-vereador José Dimas Pereira, que também tem um trabalho muito bacana em cima da agricultura familiar também, produção familiar, né? A Prefeitura de São José tem um núcleo de apoio à agricultura familiar. Esse trabalho começou comigo há muitos anos atrás, quando eu fui prefeito. Nós criamos o primeiro núcleo de apoio à vacinação de brucelose dentro da prefeitura, ou seja, nós... Fala assim, quando fui prefeito 2 vezes em São José. Nós percebemos o seguinte, o pequeno produtor não tinha como bancar, por exemplo, trazer um veterinário para, por exemplo, vacinar, ele tem 3 vacas, né? Inviável para ele pagar o veterinário para vir e aplicar. Então nós criamos uma equipe de vacinação de brucelose para pequenos produtores, porque um grande produtor é fácil, ele já contrata o veterinário, ele tem um veterinário, uma fazenda que tem 200, 500, 1000 cabeças de gado, ele já tem o próprio veterinário dele. Sim. Que passa de vez em quando. O pequenininho não tem condição. Se ele pagar o veterinário, ele tem que vender uma vaca. Então, a gente criou o programa, esse pequeno núcleo começou na minha gestão como prefeito e agora tem um grande departamento na prefeitura coordenado pelo José Dimas, que na verdade dá um grande apoio ao produtor rural. Outro dia veio um produtor de outra região, me falou, Eduardo, eu sou de outra região, eu vim tirar certidões dentro da prefeitura de São José, porque é tão desburocratizado, é tão ágil, que eu tirei as certidões como produtor rural em São José, embora produza em outra região. Vamos chamar aqui o intervalo aqui mais uma vez, aqui, Giovana, porque eu quero pegar uma pergunta depois para o deputado. Não sei se você vai gostar ou não, mas vou perguntar, tá? Presidente do deputado federal pelo PSDB, Eduardo Cury. Eloy, tem uma pergunta de ouvinte aí, mas eu queria que você fizesse, por gentileza, a pergunta como o ouvinte mandou, por favor. Pera aí, Clemente, deixa eu abrir. Estamos ao vivo aqui. O Clemente não havia me avisado que ele ia querer. É ao vivo, não tem jeito. Então vamos lá, vou ler na íntegra aqui a pergunta do nosso ouvinte. Bom dia, eu gostaria de fazer uma reclamação para o prefeito. Sou motorista de aplicativo e por que a prefeitura não consegue acertar o alinhamento de uma tampa de esgoto? Ele diz que arrebenta com o amortecedor dos carros. Já São José vai ser conhecida por não saber nivelar uma simples tampa de esgoto. Na verdade, não é tampa de esgoto, né? São os PEVs, né? São aquelas tampas de metal que tem no meio da rua. Falei, né? Foi deputado, depois do intervalo, que vai pergunta se você vai gostar de responder ou não. Aliás, quando você fala em PEVs, a Giovana também é especialista nisso, viu? É o PV, gente. PV, que é ponto de verificação. O PEV é o ponto de entrega voluntária. PV é ponto de visita, o ponto de verificação. Né? Aproveitando esse gancho todo, deputado, depois vai responder a pergunta do ouvinte aí também, a Giovana explicar sobre o ponto de verificação. Teria possibilidade do deputado que hoje tem 58 anos de idade voltar a ser prefeito de São José dos Campos? Acho que o PEV é mais fácil responder, eu vou primeiro. Mas a segunda. Vamos lá, o que é o PEV? Ele tem toda a razão. Não, desculpa, primeiro a minha pergunta. Deputado, primeiro a minha pergunta. Não, pergunta para o deputado, não, você não fuja não, sem nenhum problema. Vamos lá. Eu fui prefeito durante 8 anos. Isso. Fui secretário mais 8 com o Emanuel. Fiquei 16 anos na prefeitura, deixei minha vida e com muito prazer e com muita honra servi minha cidade. Não, eu não tenho nos meus planos voltar a ser prefeito, porque eu e o Emanuel sempre defendemos que além de fazer o seu trabalho, você tem a obrigação também de gerar de educar uma nova geração para que substitua, para evitar, por exemplo, aquela questão de políticos que ficam 20, 30 anos como prefeitos ou governadores, ou sua família e tudo mais. Nós sempre combatemos isso. Ou seja, Eduardo, não, essa hipótese só existiria na minha vida se fosse uma coisa assim, eu aposentado daqui a alguns anos, a cidade destruída, porque tem sacrifício pessoal ser prefeito, né? Sim. Ser destruída, aí sim, em nome mas é uma situação que não existe hoje, não existe nenhuma chance disso acontecer. A prefeitura está muito bem gerida, na minha opinião, está bem gerida pelo Felício e pelo Anderson, e eu não vejo essa hipótese. Então, veja bem, não é o meu desejo, e só faria isso numa situação muito extrema, né, para consertar uma cidade que eu não vejo nenhum risco nesse momento. Tá. Em relação ao PV, você quer comentar sobre isso? Fica à vontade. Não, em relação ao PV? Isso. Tá.
que é mais fácil. Ele perguntou ao prefeito, então vamos lá. Eu ia mais a fundo, eu não vou não, deputado. Vou parar por aqui, deixar as coisas acontecerem primeiro, vamos ver. Vamos lá, o PV, o posto de visita. Ele tem razão, né? Vou comentar com o mesmo prefeito. Ele perguntou pro prefeito, o Felício não está aqui hoje, eu vou encaminhar pro Felício. Felício em quinta-feira, né, Giovana? Quinta-feira. Vem? Então você pode guardar o problema do PV pro Felício. Mas vamos lá, comentar. Eu, como prefeito, me incomodava muito. Eu tinha uma equipe só de conserto, de nivelamento de PVs, ou seja, dessas bocas. Qual o problema? 2 problemas. Alguns deles, a maioria deles não são da prefeitura. O que é da prefeitura, melhor, alguns, o que é da prefeitura, aquilo que são de galerias. As galerias são da prefeitura. Aquilo que é de esgoto e os antigos de água são da Sabesp. Então a Sabesp não tinha, na minha época, por exemplo, o mesmo cuidado que eu tinha como prefeitura do nivelamento desses PVs. E qual o segredo do nivelamento do PV? Desculpa ser chato aqui, porque eu estudei muito esse assunto na época de prefeito. Eu vou contar uma historinha para vocês. O segredo está a base que você faz embaixo. Porque o asfalto, ele é maleável, né? Ele aquece, ele é maleável, ele é feito justamente por isso, o asfalto é maleável. Só que o PV é sustentado numa base de concreto. Então o que acaba acontecendo? O asfalto se movimenta e o PV fica fixo. O que acaba acontecendo? Ele acaba saltando para fora. Por isso você precisa fazer um belo trabalho de engenharia e custa caro. Eu mandei fazer uma equipe só de PVs na minha época para nivelar, né? E, inclusive, outra coisa, para deixar bater, não sei se vocês lembram, você passava e fazia aquele barulho, tum, 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 tum. É o meu tormento. A gente colocava uma cinta de borracha, colocava uma cinta de borracha, que nada mais era que uma câmara de caminhão, câmara de pneu de pneu velho, para evitar o quê? Porque com aquela batida ele podia na verdade, machucar ou até quebrar um carro. Então, tem tecnologia para fazer PV. E para dar um teste como é que eu era chato com os meus colegas da prefeitura, alguns PVs, por exemplo, que estavam absurdamente altos, eu não acionava a minha equipe. Por exemplo, tinha um PV do lado do Center Valley, né? E eu comia ali num restaurante por quilo do lado ali, que era da minha esposa na época, eles não têm mais, e eu passava e tinha um PV na descida que era absurdamente fora, ou seja, ele saía quase com 5 centímetros. Esse, de propósito, eu sempre escolhia um PV ou outro e não falava para minha equipe, porque eu estava testando o seguinte: em quanto tempo, no lugar onde dezenas de funcionários da prefeitura passavam para almoçar, porque na região tinha vários restaurantes, era em frente ao shopping, eu falava o seguinte: eu vou testar não o conserto do PV, quero testar a velocidade que se conserta o PV. E eu lembro que eu deixei esse aí e ficou 2 meses, né? E aí depois que consertaram, eu fui atrás e perguntar o seguinte: como é que ninguém passou em 2 meses e se indignou de ver um PV com 5 centímetros para fora do solo, né? Isso era uma forma também de eu testar a equipe, porque se eu também, toda vez, eu tivesse que dizer o que tinha que ser feito, alguma coisa estava errada, né? Se o prefeito tiver que dizer, olha, tem que tirar o lixo da rua, tem uma coisa errada. O lixo tem que tirar como existe uma equipe própria para isso tem que ser automático. Um prefeito deve decidir as grandes coisas. Por exemplo, se vai construir uma avenida ou se vai construir uma escola, é óbvio que isso é uma incumbência do prefeito. Agora, uma correção de um PV, isso é uma coisa que tem que ser automática, mas não é uma obra fácil de fazer, viu? O nosso colega aí tem que gastar dinheiro, porque tem tecnologia para você nivelar um PV. Se você fizer serviço porco, 1 mês depois ele desnivela de novo. Aliás, não é só aqui em São José dos Campos, né, Clemente? A semana passada mesmo a gente recebeu reclamação de Jacareí também, né? É um problema complicado mesmo. E o pessoal coloca agora concreto em volta também da boca de lobo, né, do PV ali, coloca concreto, né? Eu tinha uma equipe que era... o Marley, que era meu secretário na época, ele tinha uns funcionários que eram especialistas, porque eles já sabiam exatamente como chegar e consertar e manter estável. Então, resumindo, não é uma coisa fácil, né? Mas o prefeito vai estar aqui quinta-feira, eu vou passar por Felício também, e essa eu tô fora, viu? Eu não sou mais prefeito, eu não tenho mais esse problema para mim. Deputado, nosso tempo infelizmente se esgotou. Tinha muita pergunta, semana o bicho vai pegar, porque o pessoal que vai ter que deixar os seus cargos para concorrer às eleições, enfim, né? Tudo vai mudar muita coisa essa semana. Muita coisa, né? No Brasil, essa candidaturas a presidente vão ser definidas essa semana, mudanças partidárias. Exatamente. O quadro, a partir da semana que vem, o quadro vai estar mais claro, tá certo? Em relação às candidaturas, mas não em relação ao resultado ainda. Muito obrigado, sucesso a você, estamos sempre às ordens, tá bom? Obrigado, Clemente, Giovana, Sena, Eloy, obrigado a todos os ouvintes aí da nossa Jovem Pan.